Ô Sandra, teve uma outra pergunta na página da Vera que eu achei bem interessante, que ela pergunta assim, e onde fica essa nossa questão da privacidade, né? Como fica a questão da privacidade, Ah, já que tem tantos espíritos ao nosso redor, né? então, vamos imaginar, né? Privacidade. O que é privacidade? É a oportunidade de você, né, vedar certas informações a terceiros, tá? Então, vejam só. Primeiramente, que um bom espírito jamais violentaria a sua privacidade. Eles se limitam a nos aconselhar e, assim mesmo, se nós não concordarmos com aquilo que eles estão nos aconselhando, eles se afastam. Enfim, eles respeitam integralmente o nosso livre-arbítrio. Apenas eles querem o nosso bem e se aproximam de nós quando, em oração ou através de um pedido, nós os chamamos. Agora, espíritos imperfeitos não têm esse mesmo cuidado, tá? Porque eles querem o quê? Nos dominar. E para nos dominar, eles se grudam a nós da forma que eles podem. Como evitar, né, violentar as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa vida? Pela prece, pelos bons pensamentos. Vejam só, quando aquela história que nós contamos do Chico, por exemplo, ele criou uma Aquele redoma, entra que no. ele entra no prostíbulo, ele criou uma redoma através dos seus bons pensamentos e os mentores o auxiliaram a manter-se ali. O caso da Ivone, né? Que estava com boas intenções, ela queria aprender para passar para nós nos seus livros, né, no seu trabalho mediúnico. Então, essa privacidade será sempre, sempre respeitada pelos bons espíritos e será respeitada pelos imperfeitos de uma forma impositiva, né? Desde que nós, com as nossas boas atitudes, pensamentos, possamos então criar em torno de nós essa proteção. Perfeito. Eu me lembrei do também de um caso no André Luiz, né? Das obras do André Luiz, e eu não lembro qual que é o livro exato, que eu peguei tanto gosto pela coletânea, né? A Vida no Mundo Espiritual, que saí lendo direto, É, né? a gente. Mas se eu não me engano, eu não sei se é E a Vida Continua, alguns mais pro final da coletânea, de um rapaz que ele tinha assassinado a mulher do amigo e depois ele casou com ela. E se eu não me engano, ele relata que ele ficava junto com eles ali na intimidade do quarto, né? Então, quer dizer, o assassino ele não tinha essa proteção e esse amparo porque ele Sim. próprio fez um mal. Então ele não tinha essa privacidade e a vítima ficava ali junto. E tem um outro caso, ainda nesse momento do ato ali sexual do casal, que o André Luiz vem descrever a reencarnação. E é bonito que o André Luiz fala do momento da ligação, Do né? Sigismundo. Que os espíritos aguardam o ato do Isso. casal, que é Olha o respeito à privacidade. não é isso? Porque era um ato de amor. Foi planejada a reencarnação do Sigismundo, né? E nenhum espírito de luz vai deixar as suas atividades no bem para se predispor a assistir um ato sexual que é eminentemente aqui nosso, com o objetivo, né, de dar oportunidade a um espírito de reencarnar. Agora, o espírito zombeteiro, especialmente para aqueles que procuram esses lugares onde o sexo é desregrado, se divertem, participam, não há nenhuma privacidade, não é nada. Ao contrário, se puderem, eles participam utilizando aquela energia do qual eles também são viciosos. Perfeito. Então, o melhor modo a gente pode compreender da gente manter nossa privacidade é nos mantermos sempre equilibrados, porque surge uma proteção quase que natural, né? Uma proteção natural. Que aqueles que vibram abaixo não conseguem transpor. Exatamente. O baixo não consegue subir. Perfeito, Né? perfeito, É assim que funciona, né? perfeito. Porque a lei de Deus é muito sábia, né? Ela permite certas situações, como eu te falei, para nos colocar à prova,
porém, sempre e sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Perfeito. Quando ela percebe que nós não temos necessidade de passar por determinada situação, né? Então, por exemplo, o sexo é pecado? Não. O sexo é errado? Não. Mas é errado o sexo com objetivos apenas animalescos, sem desenvolver um afeto, um carinho, porque a troca energética é muito forte. Perfeito. Né? Uma troca energética é um poder, né? Como nós já vimos, muito forte. Troca de fluidos, uma né? troca de fluidos. Né? Perfeito. Então, se ela ocorrer visando o bem dos dois, e não estamos falando aí que precisa ser casado ou que tem que ser apenas para gerar um filho, não. Mas por amor, por troca de carinho, de afeto, sabe? Não simplesmente por algo carnal, né? Porque o algo carnal é o que nos liga mais ao primitivismo, Isso, né? Que é o objetivo é que a gente avance para o espiritual, né? Poxa, nós já chegamos num nível, né, de evolução onde estamos, porque assim, quando estamos, nós sabemos que nós já participamos de todos os reinos como princípio espiritual. No momento em que éramos princípio no mundo mineral, nós durante bilhões de anos trabalhamos a agregação. Tudo tende a se dispersar. Feito isso, aprendemos a agregar, a unir no mineral. Já estamos prontos para o próximo nível, que é o vegetal, onde vamos conquistar a sensibilidade. Não é fantástico? Perfeito. Só que não perdermos o primeiro, que é a agregação. Então, o vegetal agrega e já aprende a sensibilidade. Bilhões de anos após, esse princípio já está pronto para adquirir o instinto. Então, olha só, sempre somando. Agrega, sensível, instinto. Perfeito. Quando entramos no reino nominal, o instinto ainda está em nós, né? Sim. E aí nós vamos trabalhando esse instinto para entender a razão, isto. E os outros três vieram juntos. Olha, sempre somando. Sim. E quando finalmente estamos em evolução, o espírito já angelizado, ele não vai perder nenhum daqueles, nem mesmo instinto. Ele vai dominá-lo. Perfeito. Olha que lindo. Então, é importante entendermos, nessa questão sexual que citamos, o domínio do instinto sobre a razão e o sentimento. Perfeito. Né? E nós, nesse grau que nós estamos, nesse mundo de provas e expiações, o homem ainda está na tentativa de se humanizar ainda, né? Isso. A gente ainda nem se humanizou ainda, né? Às vezes somos mais instintivos do que os próprios animais. Agimos naquele rompante, né? E depois é que pensamos. Verdade. A nossa educação ainda é assim, né? Verdade. E é nesse momento, nesse rompante, nesse impulso, é que nós deixamos cair o padrão vibratório. Perfeito. E nos sintonizamos com os espíritos imperfeitos. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.